aplicação SU0U tem o objetivo de fazer manutenção nos usuários. E quando nós falamos de manutenção, não só manutenção de usuários que já estão criados no sistema, mas também criação de um usuário, por exemplo, um usuário que não existe no sistema. Então, falando brevemente sobre os menus que nós temos aqui, né, dos usuários, nós temos como criar um usuário técnico, nós podemos alterar, nós podemos mostrar, nós podemos copiar de um usuário que já existe no sistema, nós podemos apagar, nós podemos bloquear, nós podemos fazer alteração de um password desse usuário. Observe que as mesmas informações que nós temos aqui no menu, nós temos também aqui nesse índice principal. Então, eu posso criar um usuário técnico, eu posso alterar esse usuário, eu posso simplesmente mostrar esse usuário, posso apagar e posso copiar, vou até clicar aqui, vou copiar um usuário que já existe, por exemplo, no sistema. Imagine que eu vou criar um outro usuário chamado teste, e aí a partir disso eu coloco o usuário principal que eu quero copiar, coloco o usuário que vai ser copiado, e a partir disso eu posso escolher o que eu quero copiar desse usuário. Um exemplo, eu posso copiar o endereço, eu posso copiar todos esses outros itens que nós temos na aba de menu, e eu posso também desflegar, né, esse pisco para que, de fato, eu copie só aquilo que realmente eu quero, tá? Então, imagine que, por exemplo, eu vou copiar um usuário e eu não quero copiar as roles, as funções desse usuário, os perfis. Eu vou desabilitar aqui e aí ele cria um usuário sem copiar as roles desse usuário principal. Continuando, eu consigo bloquear esse usuário e eu consigo também alterar a senha desse usuário, ok? Eu vou entrar aqui na tela aqui com a opção de alterar um usuário que já existe. Esse usuário é um usuário do sistema, eu vou usar ele como exemplo, mas poderia ser qualquer um outro usuário. Por exemplo, usuário de Dialog, né? Eu vou explicar aqui na aba de Logon. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui a informação do usuário, a última alteração por quem foi feito. Nós temos aqui o horário, a data e o status desse usuário. Nesse caso aqui, ele está como salvo. Falando um pouco dos menus, aqui no primeiro menu nós temos algumas informações relacionadas à descrição, à documentação mesmo relacionada a esse usuário, por que ele foi criado, qual a justificativa. Cada empresa tem a sua particularidade, então eles podem ou não utilizar essa opção aqui para colocar uma informação relevante aí para que as pessoas que façam a gestão dos usuários consigam ter informação e histórico. E até mesmo questão de auditoria, isso tem um peso muito grande. Aqui no Address, nós temos algumas informações relacionadas ao usuário. Por exemplo, a própria companhia que está relacionada a esse usuário. Você pode criar uma nova companhia ou já atribuir uma companhia que já existe. Aqui no Logon, eu defino as informações relacionadas ao tipo de usuário. Tá? Então, um exemplo, nós temos vários tipos de usuários aqui e um exemplo, o usuário Dialog são aqueles usuários que eu consigo, por exemplo, logar no ambiente. Imagine que você acesse o SAP Logon e aí você tem um ambiente que você vai logar, você, né, efetua a conexão você vai colocar o usuário, senha e, por exemplo, o idioma. Claro que na parte de cima você vai colocar o client e aí você vai definir. Aliás, você vai fazer o logon com o usuário Dialog e você consegue fazer o logon. Algumas outras opções você não consegue, tá? Então, por exemplo, imagine que um usuário de comunicação, né? Eu vou falar aqui, basicamente, usuário de sistema, né? O usuário de sistema você vai utilizar, como no próprio nome diz, para você fazer gestão de algumas atividades relacionadas ao sistema. Então, normalmente você não loga com esses usuários, tá? Então, o usuário que você pode logar no SAP diretamente através do SAP Logon seria usuário com tipo Dialog. Esse de sistema, comunicação, de referência e serviço, eu vou falar um pouco mais detalhado no próximo vídeo, mas a ideia aqui é que você entenda que, por exemplo, um usuário de comunicação são usuários que você pode comunicar entre um ambiente SAP e outro ambiente através de uma conexão RFC. Eu vou falar com mais detalhe no outro vídeo, mas a ideia aqui é só para que você tenha noção que o usuário Dialog eu consigo logar através do SAP Logon. Os outros a gente loga
através de uma interface ou então até mesmo uma configuração de um job, de uma execução de um job para executar um determinado programa numa transação da ESM37, por exemplo, e você normalmente utiliza um usuário, por exemplo, de sistema, ok? Mas eu vou falar um pouco mais em outro vídeo sobre esses tipos de usuários. Aqui a gente vai focar um pouco mesmo na SU01. Você define a senha aqui, você pode definir só uma senha, ou então você pode clicar nesse botão aqui, que ele gera uma senha, né? Uma senha bem complexa para você passar para o usuário. E eu posso desativar também a senha desse usuário. Aqui eu posso definir o grupo de usuário, nesse caso aqui ele está como um grupo super. E eu posso definir aqui também a validade do usuário. Então, por exemplo, esse usuário eu posso criar para uma atividade específica, por exemplo, para um projeto, onde nós temos um consultor que pode atuar durante um período. Então, eu posso definir a data de entrada desse usuário. Um exemplo aqui, eu vou clicar aqui em uma data de entrada. E eu posso definir uma data de saída, tá? Então, imagine que ele vai executar uma atividade durante um mês. E aí, nesse um mês, ele vai ter essa validade. Então, passando esse um mês, eu não preciso entrar aqui e bloquear esse usuário. Automaticamente, esse período de validade não vai deixar que esse usuário execute o logon nessa aplicação em específico, ok? Enfim, aqui você tem outros dados específicos também que cada cliente pode definir aí para fazer uma gestão, por exemplo, até mesmo de recursos humanos, tá? Número da conta, isso aqui é um pouco mais específico, mas eu vou deixar uma referência aqui embaixo da própria SAP para que você tenha uma referência de conceito em relação a esses pontos aqui. No menu Default eu tenho a opção do Start do menu, então quando você inicia o SAP, você consegue definir aqui o menu do usuário. Você pode definir também o logon principal do usuário através dessa opção. Então, imagine que aqui a gente fosse definir, por exemplo, PT. E aí, quando esse usuário for fazer esse logon, ele vai logar diretamente com PT. Se fosse inglês, CN. Se fosse francês, enfim. Eu posso definir aqui também, por exemplo, o número decimal, ok? Dependendo da região onde ele estiver. Porque às vezes você pode estar numa região e esse usuário ser de um cliente de uma outra zona e precisa, por exemplo, mudar o decimal desse usuário. Posso definir também o formato de data e também o formato do time desse usuário, tá? Se vai ser 24 horas, se vai ser 12 horas. Normalmente, quem faz essa solicitação, ele já tem isso como padrão e provavelmente vai passar para si, para que você defina esses parâmetros, ok? O Output Device é onde esse usuário vai imprimir de forma default, tá? Então, eu posso definir aqui uma impressora em específico. Eu posso fazer uma busca aqui de todas as impressoras que estão configuradas na aplicação. E aí, a partir disso, eu consigo definir a parte do controle de spool. Nós temos alguns parâmetros aqui que estão relacionados a parâmetros que o usuário precisa ter para que execute determinadas ações nas aplicações SAP. Cada usuário, cada área tem os seus parâmetros específicos quando precisa. Então, normalmente, eles são definidos os parâmetros, os valores, e aqui você tem uma pequena descrição de cada parâmetro desse daqui. Não é importante você saber das informações relacionadas a esses parâmetros. Normalmente, a pessoa que solicita ela já tem essas informações. A tua função, nesse caso, na manutenção dos usuários, é que esses parâmetros sejam adicionados aqui nessa parte de parâmetros. Na parte da role são as roles que esses usuários têm que ter, são as funções que esse usuário vai executar no SAP. Nós falamos no vídeo anterior sobre a transação PFCG. Então, dentro da transação PFCG, nós temos as transações, os objetos de autorizações, né, onde tem os campos e os valores que esse usuário pode acessar e ter as permissões para acessar esse perfil. Então, por aqui eu consigo, por exemplo, colocar um novo perfil. Vou te dar um exemplo aqui. Imagine que esse aqui seja o novo perfil. A partir do momento que eu dou o Enter aqui,
naturalmente esse perfil ele já entra aqui. Quando eu clicar em salvar, ele já vai aparecer um novo perfil para esse usuário. Lembrando que eu posso também definir uma data de início desse perfil, a partir de que momento que ele vai estar ativo na aplicação para que esse usuário consiga acessar essas determinadas transações, e o período que ele vai finalizar também eu consigo definir. Diferente, tá, do que nós falamos sobre a questão do logon. Então, por exemplo, esse usuário ele pode ter permissão durante um período que eu defini aqui. Nesse caso, para esse usuário aqui, para essa role em específico, ele está atribuído para ser infinito. Normalmente você coloca 31/12 de 9999, ok? Da data que iniciou até essa data final. Aí nós temos aqui a profile. No caso do usuário dedique, ele tem o SAPIAL, que é uma profile que você tem todos os acessos a todas as autorizações da aplicação. Observe que aqui ele tem aqui o SAPIAL, e existem outras profiles que você pode atribuir também, e aí isso, claro, de acordo com quem solicitar para você. Nós temos os grupos de usuários também que pode ser definido para que esses usuários consigam executar tais atividades, tá? E aí nós temos aqui a parte de personalização, e no final nós temos aqui a parte da licença do usuário, ok? Nesse caso aqui nós temos vários tipos de licença aqui. Então, basicamente é isso, tá? Então, assim, eu vou deixar um link aqui da SAP para que você tenha uma referência sobre a questão dos usuários que são criados na SU01. Cada cliente tem a sua particularidade da configuração das criações e da manutenção dos usuários. Às vezes pode estar configurado através do AD, outros casos pode estar configurado através do CUA, que basicamente seria as configurações e criações de usuários através do Solution Manager, onde ele faz a conexão com os outros ambientes, por exemplo, nesse caso aqui. E aí algumas opções elas ficam desabilitadas. Por exemplo, se você estivesse aqui nessa tela inicial, você não conseguiria, por exemplo, criar um usuário, né? Um usuário normal, um usuário técnico. Você só teria algumas opções de alterar, de visualizar, e não teria essa opção para apagar. Você não conseguiria copiar esse usuário, você conseguiria até bloquear e alterar uma senha. No entanto, algumas opções são desabilitadas porque você tem uma central que faz a gestão desses usuários. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o CUA, sobre essa configuração que alguns clientes utilizam em um outro próximo vídeo, porque é um pouco mais extenso. Mas basicamente essa parte da SU01 de uma forma bem genérica, bem direta, né? Falando um pouquinho mais conceitual na prática, é isso que eu tenho para passar para vocês agora. E no próximo vídeo eu vou tentar organizar uma parte voltada à utilização de outras transações que nem sempre você precisa acessar esse U01. Por exemplo, eu posso acessar uma outra transação, onde essa transação eu vou só verificar as configurações desse usuário. Isso é importante porque você não faz alteração. E aí você pode definir essas permissões para usuários que não fazem a gestão da aplicação. Imagine um profissional de SD, MM, HR que precise consultar um usuário. Então você utiliza uma outra transação para fazer essa consulta. Até o próximo vídeo.